Hoje eu vi no meu Facebook milhares de mensagens sobre essas novas leis de imigração que estão vindo aí. E eu achei que seria muito interessante falar um pouco sobre isso e passar um pouco da minha experiência e para vocês entenderem como que essa coisa tem meio que se transformado nesses últimos 11 anos aí que eu moro aqui na Austrália. E ainda tá muito possível de vir morar na Austrália, conseguir o seu visto, conseguir sua cidadania. A Austrália ainda tá de portas muito abertas. E eu vim aqui para estudar inglês, não tinha a menor ideia que eu queria morar na Austrália, mas acabei ficando aos poucos, consegui trabalho, do trabalho eu consegui meu visto de trabalho, e dali eu consegui a minha residência permanente, e depois consegui a minha cidadania australiana, meu passaporte e tudo mais. A grande maioria da imigração da Austrália nesses últimos 10 anos tem sido para cidades grandes, né? Para Sydney, Melbourne e Brisbane. São as 3 cidades principais. O que acontece, o governo australiano está sempre observando, ele está sempre mudando as leis quando necessário, e eles fazem isso de uma forma muito inteligente, e eles fazem o que é melhor para o país e o que eles veem que precisa mudar e que precisa, sabe, melhorar e tudo mais. O que eu vejo essa mudança nos últimos anos é que eles têm mudado essas leis para trazer menos imigração para essas cidades grandes e mover essa vinda das pessoas de outros países para cidades menores, né? Para cidades mais regionais, o que eles chamam aqui de cidades regionais. Cidades menores que precisam de trabalhadores, que precisam de pessoas com experiência, pessoas que precisam de pessoas. Essa é exatamente o que as cidades precisam, elas precisam de mais pessoas. Para quem não sabe, a Austrália é um país enorme, mas que tem uma população muito pequena. A gente tem mais ou menos aqui uns 25 milhões de habitantes, que seria 10 vezes menor que os habitantes do Brasil, e a Austrália é quase do mesmo tamanho do Brasil. E o que eu vejo é que a grande maioria das pessoas que estão fora da Austrália ainda tem essa coisa de querer, eu quero me mudar para Melbourne, eu quero me mudar para Sydney, eu quero me mudar para Brisbane, que são cidades maiores. Muitas vezes esse é o pior plano que você tem, é ir morar em Sydney ou morar em Melbourne e morar em Brisbane. A imigração já está muito saturada, eles não querem mais ter muita imigração para essas cidades. E aí é onde eu vejo a grande oportunidade para quem está querendo ficar aqui na Austrália. Olha que bonitinha. Mas agora elas não deixam mais passar a mão, né? Nesses últimos 2 anos aí eu tenho mudado de cidades aqui na Austrália. No ano passado eu estava morando em Melbourne e esse ano eu tô morando em Darwin, que seria uma cidade bem menor comparada com Melbourne e Sydney, né? A gente só tem 120 mil habitantes aqui em Darwin. Sydney deve ter uns 5 milhões e Melbourne deve ter uns 4,5. Ter mudado assim de cidades e morar em cidades diferentes, eu posso dizer que a Austrália, no geral, tem um nível de qualidade meio que... A diferença não são tão grandes, é isso que eu quero dizer. Claro, nas cidades grandes você vai ter grande variedade, você vai ter muitas lojas, muitos restaurantes, você tem vários pontos positivos de cidade grande, mas não quer dizer que nas cidades menores você vai ter uma qualidade de vida ruim, que na verdade, às vezes, muito pelo contrário. Aqui eu prefiro, na verdade, morar em Darwin do que morar em Melbourne. Porque eu gosto do clima daqui melhor, a gente tem mais espaço, a gente consegue alugar uma casa maior com menos dinheiro do que a gente alugava em Sydney, por exemplo. Tem vários pontos positivos também em morar em uma cidade pequena. Claro, Darwin é uma cidade muito mais isolada, tem vários pontos negativos também. Não é do mesmo nível de uma cidade grande, mas eu não vejo esse problema de morar em uma cidade menor. E quando eu vejo essas novas oportunidades, eu acho que é onde as pessoas têm que se focar mais e tem que entender que esse é o caminho. Se você quer vir morar na Austrália, eu não acho que morar em Melbourne, morar em Sydney ou morar em Brisbane seja a melhor opção. Porque tem vários caminhos, por exemplo, mesmo que você venha estudar numa cidade regional, isso te dá mais pontos no futuro para quando você quiser imigrar para a Austrália. Que agora também é outra coisa que aparentemente tá ficando... que eu tô vendo em todo lugar, é que eles incluíram Perth e Gold Coast como cidades regionais também, que são cidades relativamente grandes e meio que principais assim na Austrália também, e são cidades que precisam de pessoas. Essa é a realidade da Austrália. A Austrália tá um pouco saturada nas cidades grandes, mas ainda precisa de muitas pessoas, precisa de força de trabalho, precisa de gente vindo para a Austrália. Por isso que a Austrália ainda está muito com as portas abertas assim para quem quer vir imigrar para cá, e tem milhares e milhares de pessoas que vêm e imigram. E como eu sempre digo, para quem tem ideia ou para quem pensa em se mudar aqui para a Austrália, eu sempre recomendo você conversar com um agente de imigração, porque o agente de imigração pode avaliar o seu caso, ele vai ver
o seu histórico de trabalho, ele vai ver se você precisa fazer inglês primeiro, ele vai ver se você vai ser melhor adaptado, sei lá, em que cidade, ou que vistos que vai ser melhor para você. Então eles têm uma visão melhor dessa parte imigratória, que eu acho importante você ter esse planejamento quando você começa seu processo de imigração. Olha o que temos aqui, 2 ovos. Agora eu só queria falar alguns pontos sobre o visto aqui que eu encontrei, alguma informação na internet. Eu vou deixar o link na descrição para vocês lerem. Tá em inglês. Para quem assiste meus vídeos sabe que eu sempre foco muito nessa coisa do inglês. Você tem que falar um inglês bem se você quer morar na Austrália e você quer conseguir um trabalho bom, você quer progredir aqui, você quer realmente criar uma vida na Austrália. Eu acho importantíssimo as pessoas realmente focarem, aprender a língua corretamente. Que muitas vezes eu vejo pessoas que já moram aqui há 10 anos e ainda falam inglês muito ruim. O visto chama Skilled Work Regional Visa, Subclass 491. Aparentemente vai ter 14 mil lugares a cada ano. Tem uma variedade de profissões, então mais de 500 profissões que vão estar disponíveis para as pessoas aplicarem o visto, então dependendo da profissão que você tem, pode estar incluída nisso daí. A idade limite é 45 anos, então para quem está acima de 45 anos, esse visto não vai funcionar. Você recebe o visto para 5 anos e depois de 3 anos você pode aplicar para a sua permanent residency, que seria a sua residência permanente. Que basicamente significa o momento que você consegue sua residência permanente, você pode continuar morando aqui na Austrália por quantos anos você quiser. Você pode mover de uma área regional para outra. O visto custa em torno de $4.000, e se você quiser trazer a sua esposa ou esposo ou namorada, ou que seja, na aplicação são mais $2.000. Para quem quer vir morar na Austrália, esse é o momento. Esse é o momento, não, tem sido o momento nos últimos 100 anos aí de Austrália, né? E eu vejo que tem gente que pena muito, e normalmente as pessoas estão na cidade grande lá tentando, e muitas vezes se você tiver um pouco de um planejamento e realmente ver essas estratégias. E eu vi também muitas pessoas mudando de cidade ultimamente por causa disso, né? Tem vários brasileiros que vieram aqui para Darwin também por causa dessa coisa da cidade regional. E como eu disse, eu acho que as pessoas não têm que ter medo das cidades regionais aqui na Austrália. A Austrália tem uma infraestrutura incrível, você vai ter uma qualidade de vida. E quanto ao trabalho, eu acho que sempre tem oportunidade aqui e sempre tem trabalho. Assim, quando as pessoas dizem que não consegue trabalho ou que tá difícil, não sei, eu acho... A minha visão é diferente, talvez porque eu trabalho num negócio que tá sempre crescendo, a gente tá sempre contratando gente. A maioria dos negócios que eu conheço sempre tá contratando gente, restaurantes funcionando, sabe? Tem tanta coisa acontecendo na Austrália, as oportunidades estão aí, tem novos negócios surgindo. Não sei, eu acho difícil, assim, as pessoas têm muitas vezes uma visão negativa das coisas que eu não vejo. Olha que eu encontrei aqui em casa. Quem sabe como fala lagartixa em inglês? Gecko, mate. Yeah, mate. Eu adoro as palavras do inglês australiano que termina com O no final. É sempre gostoso de falar, né? Gecko. It's a gecko, mate. It's a gecko. Do you know what that is? It's a gecko. It's a gecko. Yeah, it's a gecko. E uma coisa que eu acho que as pessoas têm que ter em mente, assim, quando você está escolhendo o lugar que você vai morar ou esse tipo de coisa, você só achar que sua felicidade só vai estar quando eu me mudar para Sydney. Minha felicidade só vai estar quando eu chegar em tal lugar. Muitas vezes isso não ajuda muito e você acaba não aproveitando onde você está. Então, por exemplo, eu tive que mudar aqui para Darwin por causa da minha namorada, que ela vai trabalhar no hospital aqui, e eu tive que deixar todos os meus amigos, meu trabalho lá em Sydney e tudo mais, e hoje eu tenho que trabalhar aqui de casa, sabe? Tem várias mudanças, mas assim, eu tô muito feliz aqui em Darwin. É uma cidade incrível, a gente aproveita o que tem para aproveitar aqui e a gente faz o melhor que dá para fazer nessa cidade. Claro, a gente tem vontade ainda de voltar a morar em Sydney, porque a maioria dos nossos amigos estão lá, a gente não tem família aqui na Austrália, então os amigos são a nossa família, então a gente gostaria de morar lá, mas por enquanto a gente não sabe. Tipo, a cidade que der pra morar, a gente vai morar.
E eu acho que isso é importante as pessoas terem em mente também, que de repente você vai para uma cidade e as pessoas culpam a cidade pela infelicidade delas. Que eu acho que essa não é a coisa correta a se fazer, né? A gente tem sempre que olhar pra gente, por que a gente não tá feliz, qual que é o problema interno que a gente tem, que a gente não tá aceitando morar nesse lugar, a gente não tá aproveitando a morar aqui, né? E como eu disse, a Austrália tem cidades incríveis, tem lugares muito legais. A qualidade de vida aqui é boa, independente da área que você more. Claro, tem áreas que definitivamente eu não recomendaria você morar, mas eu diria que no geral, grande parte da Austrália, a grande maioria parte das cidades que eu já visitei são cidades incríveis, tem uma infraestrutura legal e tem tudo que você precisa para morar e ser feliz, né? Se tem uma casa, se você, sabe, tem trabalho e tem amigos e você mora num lugar seguro, que você não precisa se preocupar, sabe, em fechar a porta de casa, um lugar que a cerca da sua casa tem meio metro de altura, que você pode sair à noite e não tem tanta preocupação. Tem essas vantagens também de morar na Austrália, e todas as cidades têm uma segurança muito boa. Eu nunca tive nenhum problema na Austrália. Morei por alguns meses na minha van, pra quem já assistiu meus vídeos da minha van. Na verdade, eu preciso falar mais sobre a minha van, né? Eu nunca fiz mais vídeos sobre... Mas eu morei uns 5 meses na van e dormia na estrada, dormia na rua, dormia em qualquer lugar que eu parava, tava dirigindo, parava, dormia e nunca tive o menor medo, nunca tive o menor problema. Então, that's it, mate. It's time to come to Australia. Come to Australia, mate. It's time to come. As always, I recommend you guys to go and study English. Mate, it's wasting time. Go and fucking study. Just fucking do it. Just fucking watch videos online. Do whatever you need to do to fucking get the language. It's just repetition, repetition, repetition. You have to keep listening to the fucking English the whole time. And then you get it. Eventually. Most people. Some people. You get there. Do it.